A Bíblia não é para ser lida ao pé da letra, mas com sabedoria espiritual. Esse é o nosso assunto de hoje, estamos tratando da palavra de Deus. Falei em um vídeo passado que a Bíblia ela é a palavra proposicional escrita de Deus para nós, mas ela existe em função de Jesus Cristo. É Jesus quem valida a Bíblia, e não o contrário, não é a Bíblia que valida Jesus, é Jesus que valida a Bíblia, porque a revelação de Deus é Jesus Cristo e não um livro. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, Jesus, que está no seio do Pai, é que o deu a conhecer. Então, quem nos revela a Deus, quem nos revela a vontade de Deus, não é a Bíblia em si, é Jesus Cristo, uma pessoa. Agora sim, toda a Bíblia existe como testemunho de Jesus, aí está certo. Ela contém a vida, o ensino, a morte e a ressurreição de Jesus, aí está certo. Então, ela é quem nos revela o Cristo, Jesus. E isso é algo importante. Eu quero hoje trazer a seguinte questão. A Bíblia ela não pode ser lida ao pé da letra. Tem muita gente que lê a Bíblia, está escrito isso aqui, eu tenho que obedecer esse negócio, porque está escrito isso. Não é assim que a Bíblia é interpretada. Não é assim que devemos interpretar as Escrituras. Eu não leio a Bíblia ao pé da letra, mas com sabedoria espiritual eu vou ler a Bíblia e aí tirar ensinos de Deus para mim. O que eu quero dizer com sabedoria espiritual? Eu quero falar e digo acerca, primeiro, do conhecimento da Bíblia de um modo geral. Você não pode pegar um versículo aqui, outro versículo ali e tudo bem. Não, você tem que entender o geral da Bíblia, o conhecimento dela como um todo, o ensino dela como um todo. E a partir daí você vai analisar os textos específicos. Alguns textos são difíceis de entender, eles só se entendem quando você conhece o geral das Escrituras. Senão, você pode cair em muitas aberrações. Então, primeiro, um conhecimento geral das Escrituras. Segundo, entender o espírito da Bíblia. Entender o que ela quer dizer em termos da sua profundidade. Exemplo, a Bíblia quer que, por exemplo, homens respeitem mulheres. Esse é um ensino, faz parte do espírito do ensino da Bíblia. Só que, quando você vai ler a Bíblia, você vai encontrar vários mandamentos em que o homem, de alguma forma, manda na mulher. Em que o homem tem todo o poder sobre a mulher. Mas isso faz parte de uma história, que era assim. E a Bíblia não mente sobre a história. Era assim, era desse jeito. Mas quando você vê o espírito da Bíblia não é que homem manda em mulher. É que homem e mulheres são iguais e, portanto, devem se respeitar mutuamente. Quando formam famílias, cada um junto com o outro, deve cooperar, um com o outro. Cooperar para que essa família, para que esse casamento dê certo. É nesse sentido que a Bíblia trabalha. Então, se você pegar certas partes, você vai dizer, o homem tem que mandar na mulher, olha o que está escrito aqui. Mas é que você não está considerando a história, você não está considerando o contexto, você não está considerando um monte de coisa. Quando você vai no espírito da Bíblia, aí sim, você encontra todos os valores. E quem é que manifestou esses valores de forma clara na Bíblia? Jesus Cristo. É Ele quem manifestou esses valores de forma clara. Então, veja bem, na Bíblia, tudo se volta para Jesus. Tudo, gente, tudo. É Jesus quem vai orientar tudo. E vai orientar
inclusive o que acontece no Antigo Testamento. É Jesus que vai orientar. Tanto isso é verdade, que lá no Sermão do Monte, Jesus diz assim, ouvistes que foi dito, tal, aí cita um mandamento, tipo, não matarás ou algum outro. Eu, porém, vos digo. Você está entendendo? O próprio Jesus assume a função de reinterpretar todo o Antigo Testamento. Então, quem é que tem a palavra decisiva, final, para entendermos a Bíblia? Jesus Cristo. Então, você tem que estudar a vida, inclusive com a sua morte e ressurreição, e os ensinos de Jesus, que estão dados para, a partir daí, a partir dele, você compreender todo o resto, tanto o Antigo quanto o Novo Testamento. E eu escolhi uma passagem do apóstolo Paulo que mostra isso de uma forma clara. 1 Coríntios capítulo 7, versículos 10 a 17. Paulo está falando aqui, 1 Coríntios 7, sobre casamento. Eu não vou trabalhar tanto o texto, o assunto casamento. Não é esse aqui o motivo desse meu vídeo. Eu vou trabalhar um negócio interessante que Paulo fala aqui, quando ele vai dar orientações. Então eu leio aqui e vou destacando para você. 1 Coríntios 7, 10. Todavia aos casados mando, não eu, mas o Senhor, aí é Senhor Jesus, tá? Não eu, mas o Senhor, que a mulher não se aparte do marido. Então, o que é que Paulo diz? Aos casados, mando, não eu, mas o Senhor. O que Paulo está dizendo aí? Olha, Jesus, sobre esse assunto, Jesus deu uma palavra. Então, Paulo diz, está resolvido, aqui a mulher não se aparte do marido, né? Está resolvido, o casal deve viver junto, em comunhão, são uma só carne, etc. Jesus já deu essa palavra. Então, o Paulo diz, tá definido, está definido. Não eu, o Senhor falou, então está definido. Aí o verso 12, mas, 11, se porém se apartar, que fique sem casar ou se reconcilie com o marido, e que o marido não deixe a mulher. Então ele dá orientações sobre situações da vida, em que em algum momento eles se apartam, mas continuam marido e mulher, e portanto devem retornar a essa comunhão. Agora o verso 12, presta atenção. Mas aos outros digo eu, não o Senhor. Por que digo eu, não o Senhor Jesus? Porque ele diz, sobre isso que eu vou falar agora, Jesus não disse nada. Jesus não falou sobre tudo. Ele falou os ensinos básicos que ele gostaria para nós. Pronto. Estas coisas foram escritas sobre Jesus para que creiais. E para que crendo nele tenhais a vida eterna. Então, o objetivo dos evangelhos, quando falam de Jesus, não é uma biografia completa. Não. É o que interessa para a nossa salvação. O que interessa para conhecermos quem é Jesus. Pronto. Então, Paulo diz, tem coisas que Jesus não falou. Está em aberto aqui. Aí sim, sobre esse assunto que eu vou falar, digo eu, Paulo, não o Senhor. O Senhor não deu algo claro sobre isso, não falou sobre isso. Então, eu, Paulo, vou falar. Aí ele continua. Se algum irmão tem mulher incrédula e ela consente em habitar com ele, não se separe dela. E se alguma mulher tem marido incrédulo e ele consente em habitar com ela, não se separe dele. Então Paulo diz, sobre isso aqui Jesus não falou nada, então eu estou orientando. Agora veja, tanto o que o Senhor falou, como o que Paulo falou, é orientação para nós. Tanto um quanto o outro. Para nós é orientação. Mas veja, o que eu quero que você veja, o próprio texto bíblico, o próprio Paulo diz, olha, as palavras do Senhor têm precedência. Se ele falou alguma coisa, aquilo pronto, para nós está resolvido.
Se ele falou que é para a gente amar os inimigos, não tem porquê eu, que me considero discípulo de Jesus, começar a odiar. Odeio quem é do PT, odeio quem é do Bolsonaro, odeio quem é de tal coisa, odeio quem é de outra religião. Não tem como. Jesus já falou que é para amar todo mundo. Então, se Jesus já disse alguma coisa, se Jesus nos deu determinados ensinamentos, está resolvido. Veja, é o próprio Paulo quem está dizendo isso aqui na Bíblia. Se o Senhor já falou, está resolvido. Agora, se o Senhor não falou, e tem muita coisa sobre a qual Jesus não falou, então eu, Paulo, como apóstolo de Jesus, como pessoa autorizada da parte de Deus, eu vou dar a orientação. E minha orientação é a orientação de Jesus, porque é apóstolo. Porque é apóstolo. Então, é orientação. Veja, não confunda com esses apóstolos de hoje. Isso aí não. Esses apóstolos de hoje não são nada em relação à Bíblia. Nada em relação à Bíblia. Estou falando do apóstolo Paulo, do apóstolo Pedro, do apóstolo Mateus. Estou falando desses. Então, o próprio apóstolo, que tem a voz autorizada, ele fala quando Jesus não falou sobre determinado assunto. Então, a Bíblia, gente, não é para eu pegar o pé da letra e interpretar. Está escrito aqui, eu vou seguir direitinho. Está escrito lá no Antigo Testamento que o dia santificado é o sábado. Então, vou seguir direitinho. Está escrito lá no Antigo Testamento que eu não posso comer certas carnes. Vou seguir direitinho. Aí a pessoa se esquece ou usa de má fé, dá licença. Que tem Jesus nesse meio. Tem um texto de Jesus em que ele considerou puros todos os alimentos. Todos os alimentos. Então não tem esse negócio mais do Antigo Testamento de que certas carnes eu não como. Tem o texto de Jesus em que ele diz que ele é o Senhor do sábado. Ele é o Senhor do sábado e não o sábado o Senhor dele. E em Jesus nós aprendemos que não é só o sábado ou o domingo que é santificado. Todos os dias são santificados para fazermos o bem. Mas isso nós aprendemos com Jesus, lendo Jesus. Lendo o que ele ensinou. Você está me entendendo? Então, a Bíblia não é para ser lida literalmente ao pé da letra. A Bíblia é para a gente entender, primeiro entender Jesus e seu pensamento, primeiro. Segundo, entender a Bíblia como um todo. A partir daí, a gente interpreta. Aí está correto. E eu digo para vocês que quando a gente interpretar desse jeito, alguns textos da Bíblia a gente vai até dizer, isso aqui já morreu, isso aqui já caducou. E sabe quem diz isso? O autor de Hebreus. O autor de Hebreus, quando ele fala lá dos sacrifícios do Antigo Testamento, que eles sacrificavam carneiros, pombas, touros, sacrificavam a Deus, né, no culto, no templo. O autor de Hebreus diz, olha, com a morte de Jesus na cruz, tudo isso acabou, tudo isso caducou. A palavra que ele usa é caducar. Tudo isso caducou, tudo isso morreu. Isso aí não tem valor nenhum. É por isso que a partir de Jesus nós não matamos mais animais para pedir perdão de pecados. Porque Jesus foi o nosso Cordeiro eterno. Eterno. Você está entendendo? Então não adianta você ler a Bíblia lá em qualquer lugar da Bíblia e dizer, eu vou seguir isso aqui. Não adianta, gente. Está errado. O que adianta é você entender com sabedoria espiritual. É isso que eu digo, sabedoria espiritual. E essa sabedoria espiritual vem do conhecimento de Jesus, do seu ensino e da Bíblia como um todo. É você conhecer, ter essa sabedoria espiritual. Vou dar outros exemplos aqui. Gente, isso por quê? Porque a Bíblia, ela tanto é a palavra de Deus para nós, quanto é a palavra humana também. Aqui, nesse livro chamado Bíblia, tem coisas dos homens, das pessoas que escreveram esse livro. É coisa deles, da época deles, do ensino deles, do seu contexto de vida.
não, eles não podiam falar diferente, porque era o contexto de vida deles. Então, eles falaram muitas coisas no seu contexto. Eu não posso pegar essa que é a palavra de Deus e também palavra de homens e trazer para hoje como se fosse a mesma coisa. Não é, não é. Então, vou dar outros exemplos aqui para vocês. Em uma das suas cartas a Timóteo, Paulo manda. Timóteo tinha dores de estômago, frequentemente. Paulo manda a ele: olha, em relação às suas dores de estômago, você toma um pouco de vinho quando você sentir essa dor, para melhorar. Era o entendimento da época de Paulo que um pouco de vinho ajudava na digestão, ajudava na questão do estômago. Hoje sabemos que não dá essa ajuda. Não ajuda. Mas Paulo orienta Timóteo. Aí eu vou lá, vou ler a Bíblia. Paulo mandou Timóteo tomar um pouco de vinho quando estivesse com dor de estômago. Então, quando eu estiver com alguma azia, com alguma dor de estômago, eu vou tomar um pouco de vinho. Porque a Bíblia está dizendo. Olha a besteira. Olha a besteira, gente. Porque a Bíblia está dizendo. Não, a Bíblia não está dizendo isso, não. Tolo. A Bíblia não está dizendo isso, não. Foi uma orientação de Paulo a Timóteo dentro do seu tempo. Paulo não era médico. Dentro do conhecimento dele, ele deu uma orientação a um filho na fé, a um amigo, a um querido dele, para ajudar na saúde dele. Mas não que isso se tornasse uma regra de vida para ninguém, para ninguém. Então, quando você tiver com problema de estômago, procure um médico, tome o remédio adequado, mas não beba um pouquinho de vinho, não. Está entendendo? É isso. A Bíblia tem que ser lida com sabedoria. Com sabedoria. Não, desculpe, mas não com tolice. Outro exemplo. Jesus. Agora a gente vai para Jesus. Jesus falou assim. No texto de Paulo, quando ele manda Timóteo beber, a gente diz: não, isso aqui não vou fazer porque não tem sentido. Era a visão de Paulo na sua época. Mas o que esse texto em que Paulo manda Timóteo beber traz para mim de lição espiritual? Presta atenção, porque tem lição espiritual aí. Sabe qual é a lição espiritual desse texto? Sabedoria espiritual, tá? Sabe qual é a lição espiritual desse texto? O cuidado com a saúde do irmão, com a saúde do outro. Olha, eu estou preocupado com a sua saúde, faz isso aqui. Isso sim é o ensino espiritual. Quando alguém estiver com problemas de saúde, eu devo me importar e ajudá-lo. Você está entendendo? Esse é o ensinamento daquele texto de Paulo. Não lê ao pé da letra, lê o espírito que está ali. Se preocupar com a saúde do outro, se preocupar com o outro ser humano. Esse é o ensino, ali daquele texto. Não é ficar bebendo um pouquinho de vinho quando tiver dor de estômago. Jesus, agora para Jesus. Jesus certa vez diz assim: se teu olho te faz tropeçar, pecar, arranca-o e lança-o de ti. Esse texto ninguém leva ao pé da letra. Você já percebeu? Ninguém leva, todos nós pecamos com os olhos, com as mãos, ninguém leva ao pé da letra. Por que não leva? Porque ninguém é bobo de arrancar um olho ou tirar um braço. E nem adiantaria. O que a gente faz? A gente interpreta com sabedoria espiritual. Eu devo deixar de lado alguma coisa que está me fazendo mal espiritualmente, está me levando ao pecado. Você está entendendo? Isso é interpretar a Bíblia, olhando a Bíblia como um escrito de Deus para nós e um escrito de seres humanos também. Então a gente vai peneirar, separar essas coisas para entender bem as Escrituras. Que Deus te abençoe, que você entenda as Escrituras e que você viva com sabedoria pelo que ela ensina. Deus os abençoe.